Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, neste fim de tarde de sábado para fazer a análise de Cuba e Itália. Sim, eu assisti o jogo e tô vindo aqui para fazer a análise para vocês desse jogo de oitavas de finais que terminou em 3-1 para a Itália e garantiu aí a classificação dos campeões europeus para as quartas de finais do Campeonato Mundial de 2022, tá certo? Primeiro, olha só, se inscreve no canal, gente, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam 7 inscritos pro canal bater 3.000, então se inscreve, deixa o like que vocês vão me ajudar demais. O canal cresceu muito aí com essa temporada de seleções e não acabou ainda, tem a seleção feminina, então muito obrigado, continue se inscrevendo e bora! Que olha só, eu assisti esse jogo, eu tava bastante animado para esse jogo de Itália e Cuba, porque eu torci para Cuba. Falo mesmo, vou assumir aqui, torci mesmo para Cuba. Infelizmente não deu certo, né? Pé frio. A Itália conseguiu aí a classificação vencendo por 3-1. Vou explicar no vídeo de hoje por quê. Vou tentar explicar da maneira mais breve e mais didática possível por que a Itália conseguiu essa classificação, por que a Itália passou por Cuba por 3-1. E basicamente a gente tem aí alguns pontos principais. A gente teve um ponto tático no jogo, né, principalmente de saque, que foi a mudança na postura do saque da Itália, e também questões de talentos individuais, que com certeza a Cuba tem alguns talentos, tem potenciais individuais enormes, mas outros pecam demais. E é claro que eu estou falando dos levantadores. Vou falar mais disso ao longo do vídeo. Bom, o primeiro set a Itália vence ali com tranquilidade por causa dos erros. Cuba terminou o jogo de hoje com 44 erros. A gente já imaginava, né? A gente acompanhou todos os jogos de Cuba ali na fase de classificação, Challenger Cup. Sempre foi um time, desde sempre, desde que Cuba apareceu para o vôlei internacional. É uma seleção de muita força física, é uma seleção de muito poder de ataque, mas é uma seleção que peca tecnicamente e que erra muito. Pontos bestas, erra demais. E foi o que aconteceu hoje, 44 erros contra uma Itália. Custa o jogo. Contra o Brasil foram 42 erros em 5 sets. Hoje foram 44 em 4 sets. Então a Itália errou mais do que errou contra o Brasil. Então, e aí o seguinte, perdeu o primeiro set. Já no segundo, a gente teve uma mudança. Lembrando que Cuba não começou com o Lopes de titular hoje, um ponto importante para se destacar, eu não sei porquê, foi uma opção tática mesmo do técnico de Cuba não começar com o Lopes de titular hoje. Sinceramente não entendi, mas tudo bem, depois ele entrou no jogo e tal, mas não começou de titular. No segundo set a coisa já muda pelo seguinte, as duas equipes estavam sacando viagem. Cuba, vocês sabem, tem um poder de saque imenso, se o saque entra, acaba com o jogo, e estava começando a entrar no segundo set. Já do lado da Itália, a Itália estava querendo sacar viagem também, estava soltando a pancada, estava meio que espelhando o estilo de saque de Cuba, e não deu certo. Enfim, tava querendo espelhar o estilo de saque de Cuba e não deu certo. Tava errando muito o saque. Itália perde o segundo set de 25-21 para a seleção de Cuba, principalmente por causa da postura no saque. A Itália tentou meio que espelhar esse estilo de saque de Cuba, forçando muito o saque, soltando muito viagem ali, coisa que não era necessário. Cuba, eles treinam entre eles estão acostumados a pegar saque e viagem. Então um saque balanceado, um saque num local específico da quadra, um saque flutuante, né, o float que a gente sabe, incomoda muito mais. E a Itália não fez isso no segundo set e errou demais. Então Cuba conseguiu aproveitar muito bem e vencer o segundo set. Também por causa do Simon. O Simon não estava muito bem no jogo porque não estava recebendo. O levantador Goid simplesmente não estava colocando as bolas para o Simon. Ele estava preferindo colocar tudo para as pontas, principalmente para o Herrera, o oposto cubano, que jogou muito hoje, cara. Joga demais, canhoto, joga muito, muito mesmo. Mas assim, é o que os comentaristas falaram na transmissão e eu concordo totalmente. Você ter o Simon na rede, cara, você tem um central como o Simon, que provavelmente de central ele deve ser top 3, top 2 do mundo em questão de ataque. É muito difícil o Simon perder viagem no ataque.
Levantou para ele, ele vai pôr no chão. Não tem como. Você ter um central desse e você não levantar para ele é um desperdício. Essa é a verdade. E era o que estava acontecendo. O Goid não estava colocando bola para ele. Quando começou a colocar, os pontos começaram a aparecer. E junto com os erros, é claro, da Itália no saque. Mas aí a gente tem o terceiro e o quarto set, que a Itália muda a sua postura. A Itália começa a mudar a postura do saque, começa a fazer mais flutuante, deixando ali 2, 3 jogadores só para fazer viagem. Antes estava todo mundo fazendo viagem e a grande maioria errando. Depois, quando a Itália mudou a postura, deixou ali 2, 3 jogadores fazendo viagem e o resto flutuante, saque curtinho ali perto da rede. Cara, complicou demais a recepção de Cuba. E não adianta, Cuba sem recepção não rola, porque os dois levantadores, tanto o Goid quanto o Taboada, são levantadores limitados. Não adianta a gente mentir e falar que não. São sim dois levantadores limitados, tecnicamente. Claro, ainda podem evoluir, mas hoje, atualmente, são levantadores limitados. Se o passe não estiver na mão, eles vão ter muita dificuldade. Já estavam tendo com o passe na mão. Então, quando o passe parou de cair na mão deles, quando a Itália mudou a estratégia de saque, começou a flutuar mais, começou a colocar curtinho, complicou muito. E aí a distribuição ficou toda bagunçada de Cuba. E aí foi o essencial para a Itália conseguir vencer o terceiro set e também o quarto. Só que no quarto ainda teve uma dificuldade porque Cuba começa fazendo 3-0. Faz ali um 3-0. O técnico da Itália é obrigado a parar. E aí ele coloca o central Anzani ali no time. Ele que é um dos mais experientes da equipe, é um dos remanescentes daquele time da Prata na Rio 2016. E aí, cara, ele muda totalmente a estratégia de saque também. Ele já entra, a primeira bola dele é um saque curtinho, bem colado na rede, ace. E, cara, ele foi importantíssimo para a equipe da Itália meio que ganhar confiança para conseguir virar esse jogo, virar esse set em cima de Cuba, que estava com 3 pontos à frente desde o começo. Estava 18-15, né, 15-12, e aí Cuba, o Anzani vai lá e dá confiança para o time, né, com toda a sua experiência. A gente também tem o Gianelli, né, que são jogadores remanescentes daquele antigo time que a gente estava mais acostumado. Eles deram muita confiança para esse time, principalmente o Anzani. Ele trouxe uma segurança na virada de bola, no saque, variando bastante, flutuando, principalmente para cima do Lopes, e acabou custando o jogo para Cuba. Não adianta, é uma equipe que ainda está tentando se reorganizar, está tentando voltar para o cenário internacional. Minha opinião, vem para ficar, subiu agora para a VNL, vai jogar a VNL do ano que vem. Na minha opinião, não cai mais, sinceramente, se não tiver nenhum problema interno lá, nenhum problema político, para mim não cai mais. Eu acho que vem para ficar a seleção cubana. Mas ainda tem muito que evoluir, principalmente tecnicamente. Os dois levantadores são muito limitados, então é uma coisa que tem que evoluir nesse time. Cara, não tem como você ter o Simon de central e você não soltar a bola para ele. Fica difícil desse jeito, entendeu? Mas é isso, a Itália passou aí por 3-1. Confesso que sequei, torci contra, mas não foi o suficiente. A Itália passou, confirmou o favoritismo e já está confirmada nas quartas de finais da competição, tá certo? É isso, amanhã não tem vídeo, que amanhã estarei em São Paulo, mas segunda-feira vou ver se eu assisto algum dos jogos aí das oitavas de finais para trazer análise aqui para vocês. E na terça, seleção brasileira, às 4 horas, Brasil e Irã. Vamos torcer aí para a classificação da seleção masculina. É isso, não deixe de se inscrever e até a próxima. Bom sábado para vocês.